Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexão do novo livro deste projeto que nós estamos fazendo, Crepúsculo de um Coração, de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Boa noite, Mari. Boa noite, João Carlos. João Carlos, esse filtro aqui que estou colocando hoje é especialmente para você, João Carlos, porque você falou que esse filtro era bom para os comentários, então estou experimentando, vamos ver como é que fica. Se ficar bom realmente, né? A gente vai estar usando. Ele dá um efeito diferente, né? Um efeito de noite estrelada, né? Olha só quantas estrelas, né? Eu lembrei exatamente naquele efeito, né, que a gente faz quando a gente termina as nossas preces, né? Então vamos ver como é que fica, se vai ficar bom ou não. Eu pensei mais porque o João Carlos falou que fica bom por conta dos comentários, né? Sem contar que, nossa, a cutis fica... a gente rejuvenesce uns 10 anos, né? Olha só. Mas que legal. Babi versão masculina. Não, não, gente, da Babi é show de bola. Boa noite, Aldenice, seja bem-vinda. Então, olha só quantas estrelas, né? Eu pensei nele porque o João Carlos falou, a gente estava fazendo um teste aí também, treinando para mentor. João Carlos, só se for para mentiroso, viu? Porque mentor estou muito longe, viu? A pele fica ótima. Nossa, gente, olha, não precisa nem, não precisa fazer nada. Você só põe um filtro desse, você se transforma no. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Deixa eu mandar os aviõezinhos aqui antes de mandar como é que fala? Fixar o comentário, né? E vamos ver como é que fica. Se a gente gostar, a gente faz de vez em quando, né? Pelo menos de sexta-feira fica bom, né? Sexta-feira a gente fazer colocar um filtro fica diferente. A gente vai se adaptando à tecnologia. E eu descobri até um filtro diferente, eu achei interessante, aquele que o Augusto, colocava, tem como você colocar uma imagem e a pessoa ficar pequena na live, eu achei interessante também, preciso dar uma pesquisada melhor nele. Mas vamos lá. Agora vamos fixar o comentário. Você já está indo para o nosso lar. Ih, Flavinha, está longe, hein? Está longe, Flavinha. Ih, lá, pronto, o comentário fixado. E é isso aí, né? Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Mas para a gente atingir o nosso lar, né? Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Para a gente atingir o nosso lar, a gente tem que passar pelo nosso lar encarnado, real, né? Nosso lar material, que é muito chão pela frente, né? É muito chão pela frente. Aí depois vocês comentam se acham que está ficando bom para escrever, porque isso aí está sendo em homenagem ao nosso querido João Carlos, que falou que ficava bom para escrever, né? Então a gente vai usando alguns subterfúgios para conseguir dobrar um pouquinho o Instagram, né? Que a gente escrevia tão tranquilamente, aí veio com essa cor diferente do escrito e a gente tem um pouco de dificuldade, né? Mas estamos indo aqui, né? Hoje é a nossa segunda live deste livro, né? Porque nós já fizemos a apresentação ontem. Tá ruim. Para mim não, eu vejo tranquilo. Para mim tá fácil para eu ver aqui. Mas durante o dia fica difícil. Hoje na live do Sávio estava difícil também para escrever, né? Estava difícil para escrever na do Sávio. É o fundo, né? Se você coloca... quando sobe como é que fala? O teclado, às vezes ele pega na parede e a parede é branca, a parede é clara, então dá essa diferença, né? Trava? Eu não entendi. Quer que eu tire o filtro? Eu tiro. Vocês que mandam, eu estou fazendo um teste só. Tá estranho? Então eu vou tirar o filtro, vai. Vamos lá, vamos tirar o filtro daqui. Vocês venceram. Vocês querem o filtro? Então a gente pode pôr esse filtro aqui da Babi, ó, se vocês quiserem. Ó. Não, chega, né? Sem filtro. Vamos lá, vamos no original, vai no padrão. Melhor assim? João Carlos, o povo não quis o seu filtro, tá bom? Vamos no natural. Será que... Bom,
Eu não sei. Estou vendo que pelo computador está normal aqui, não sei. Depois vocês comentem antes de eu começar a falar. Tá? Bom. A Flavinha estava falando que estava ruim para ver, né? E agora vocês decidem. Melhorou, piorou, né? Tá parecendo o pessoal quando tinha que subir no telhado para arrumar a antena, né? Melhorou? Não, piorou. Mas é isso aí, né? Venceu a maioria, João Carlos. Você perdeu, João. Não tem jeito. Fazer o quê, né? Aqui é a voz do povo, é a voz de Deus. Então a gente... Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Então, estávamos falando que nós estamos no segundo dia de reflexão desse novo livro, né? Que é o Crepúsculo de um Coração, uma capa muito bonita. Tem assim um pôr do sol e uma lua já aqui no canto, né? Aqui em cima. E ele é muito bonito, ele é um livro bem agradável, por sinal, de se pegar, né? Porque a gente tem os livros também que a gente vai... Ah, a camiseta ajuda na escrita, tá bom. O livro, a gente fala assim, né? Os livros virtuais, eles têm a sua praticidade, claro, custo, etc, né? Mas o livro físico, eu não sei, eu gosto muito dessa... de sentir, né? O livro tem o cheiro, tem o toque, é diferente, né? Eu gosto. Ah, Mari, o que é isso? Bondade sua, Mari. Então, aí nós estamos fazendo o estudo, praticamente não é na sequência desse livro, porque, como eu expliquei para vocês, nós fizemos uma seleção de algumas mensagens, porque nem todas as mensagens dava para a gente estar fazendo uma live. Tem uma palestra inteira que o Jerônimo fez aqui, que está transcrita. Então, é até interessante, se alguém amanhã depois precisar fazer uma palestra, tem nesse livro aqui, tem uma palestra. É só pegar e utilizar. Olá, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós fizemos ontem, né, a primeira live sobre esse livro, que era uma pergunta, a Martiela esteve comigo, meditastes, né? Nós falamos muito sobre o aspecto da meditação, e aí a gente conversou sobre a transcendência da vida, né? A meditação que a gente deve fazer, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, toda essa reflexão, que é muito importante. A gente tem que estar sempre interagindo nessa questão com a gente mesmo, né? Quando a gente faz essas perguntas, a gente começa a ser não somente um ser vivente, é um ser vivente e pensante, né? Então essas reflexões auxiliam muito a nossa jornada evolutiva. E hoje nós trouxemos uma mensagem chamada confissão. Eu vou fazer o seguinte, né? Antes de começar, eu gosto... Olá, Lourenço, boa noite, seja bem-vindo. Antes de falar a mensagem propriamente dita, eu gosto de falar do título, né? Confissão. Nós somos espíritas e a gente não tem esse... o João Carlos está fazendo postagem do Escalada de Luz. Legal, João. Continue sim, o trabalho tem que ser divulgado. Então, quando você fala, nós não temos o aspecto da confissão, né, como um sacramento, como outras religiões têm. Mas, quando você pensa em confissão, para a gente que é espírita, a gente pensa para um outro lado. Para quem eu vou confessar? Na verdade, essa confissão, se a gente fosse pensar, seria da gente para com Deus. É um sacramento, João Carlos. Obrigado. Obrigado. Faz tempo que a minha origem é católica, mas faz muito tempo. Então eu não conheço mais, eu realmente já perdi as referências que eu tinha dentro do catolicismo, embora minha irmã e meu cunhado sejam católicos, né? Então eu não tenho ainda muito mais essa referência. Mas a gente tem esse lado que a gente fala assim, se você tivesse que se confessar de alguma situação que você fez ou deixou de fazer, alguma, entre aspas, né, que a gente fala dentro da doutrina espírita, não existe o pecado, né? Não existe o pecado, porque o pecado, na verdade, é errar menos, né? Que Jesus coloca assim, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então está lá no Evangelho, Jesus falou nessa passagem do Evangelho, o pecar. Então, o errar menos significa que você está num processo de aprendizagem, num processo de crescimento. Então, nós erramos, sim, muitas e diversas vezes.
Não dá para falar que a gente aqui é espírito puro, missionário. Não. Nós somos todos seres perfeccionistas, ou seja, a caminho de uma perfeição. Perfeccionista não no sentido de sermos perfeccionistas, tá? Uma escalada de perfeição. A gente vai subindo ao degrau evolutivo até atingir a perfeição, que foi para isso que a gente foi criado. Então, quando a gente erra por alguma situação, a gente não erra deliberadamente. A gente erra porque está num processo de aprendizagem. Então, esse processo faz parte que a gente vai trabalhando, né, vai crescendo, vai aprendendo com os nossos erros. Então, quando eu falo, se a gente fosse pensar em confissão, a gente teria que se confessar com Deus, especificamente. Confessar com Deus, nosso Pai, e conversar com Ele, né? Eu falo assim, é perfectíveis. Obrigado, Aldenice, acertou na mosca a palavra, eu queria falar essa palavra mesmo, muito obrigado. Boa noite, linda Mi, seja bem-vinda. Perfeccionismo é outra coisa, realmente, obrigado, me veio bem esclarecer. E aí eu falo, a gente está nesse processo de aprendizagem. Então, se você errou, se você cometeu alguma falha, e é natural, gente, tá? Não é porque você fala assim, já errei isso, não vou errar mais. Não. Você pode não errar amanhã, pode não errar depois da manhã, mas dali a pouco você está errando às vezes na mesma coisa, aí você fica mais bravo com você mesmo. Poxa, eu estou de novo errando por essa situação. Como que pode isso, né? Aí, bom, pode, porque nós somos seres humanos. Nós não somos seres angelicais. Boa noite, Carlinha, seja bem-vinda. Nós somos seres humanos, então erramos. Erramos mesmo, né? Não achou nada a ver a confissão para padre. Bom, cada um tem o seu preceito religioso. Mas eu falo, se a gente vai confessar as nossas falhas, a gente falar para Deus, meu Deus, eu errei, né? Eu quero corrigir. Então é uma opção que a gente tem, né? De conversar com Deus. E aí, quando você conversa com Deus, é mais ou menos aquela música do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, né? Você e Deus não precisa falar para ninguém. É um papo ali, vocês dois, né? Nós dois, né? A gente e Deus, né? Nesse caso. Então é muito importante a gente fazer essa relação com Deus. E ter essa proximidade com a divindade não é nenhum desmerecimento com Deus, nem nada disso, muito pelo contrário. É uma proximidade que vai nos trazer conforto, lenitivo para aquela situação que a gente passou. Bom, isso está fazendo só uma prévia de confissão. Agora nós vamos ler a mensagem, eu vou ler na íntegra, porque aí depois a gente bate um papo sobre ela. Então vamos lá. Confissão. Senhor, ouça minha confissão. Neste momento que vos falo, tenho opresso o coração. As lágrimas jorram silenciosas da fonte da dor. Meu corpo, apesar de jovem, está cansado. Tenho-o todo dolorido. Reconheço que não tenho sabido sofrer como um verdadeiro cristão. E reconheço, com justiça, que jamais me relegaste às próprias fraquezas. É infinitamente grande a tua misericórdia para com o teu faltoso servo. A dor que me atormenta é a dor que não me deixa olvidar-te um segundo. O meu corpo sofre, mas minha alma procura, mesmo entre lágrimas, curvar-te ante os desígnios de Deus. Compreendo que sofro as consequências de meu ignoto pretérito, que o sofrimento cristamente suportado é a luz que acendemos no centro do nosso espírito. Mas eu, Senhor, não possuo ainda o tesouro da verdadeira resignação cristã. Longas e tristes têm sido as minhas noites de insônia. Como é inquietante a dor! Sinto-a como procissão eterna no meu corpo. Ela o percorre todo e realmente dói, Jesus. Os meus amigos dos dois planos
que em teu nome me dão assistência, tudo fazem por mim, procurando dar-me ao corpo enfermo um pouco de alívio e à alma aflita um pouco de paz. Sei, Jesus, que o nosso Pai Celestial não coloca fardos pesados em ombros fracos e que ninguém sofre inocente neste mundo. Peço-te, não retires a cruz, pois ela está nos ombros certos. Rogo-te apenas, me dê forças para conduzi-la até o topo do Gólgota. Quantos heróis anônimos sofrem mais do que eu? Sim, quantos? Eu tenho tudo, nada me falta. Possuo um anjo sublime que chamamos de mãe. Ser divinamente sublime que nos ama verdadeiramente e que cada dia crucifica o próprio coração no madeiro da mais santa renúncia, por amor aos filhos. Eu ainda possuo este anjo encarnado, que tudo faz por mim. Velha e cansada, de mãos trêmulas e calosas, constitui o meu grande tesouro, a joia mais rara que brilha ofuscante no mostruário do meu coração. Sua dor é bem maior que a minha. Enquanto sofro na carne, ela sofre na alma. Eu choro de dor. Ela chora por me amar tanto e não por poder dar alívio ao meu sofrimento. Quantas e quantas vezes acordo com suas mãos afagando meus cabelos? Quantas noites eu durmo em sua prece, a mãezinha do céu, rogando para mim uma migalha de alívio? Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que me destes, pelo que me dás e pelo que me darás. Senhor, ouça minha confissão. Pai nosso que estás nos céus. Bom, a gente percebe aqui que é uma confissão que ele está fazendo a Jesus. Uma confissão que ele está fazendo a Jesus. E a gente sabe que o Jerônimo passou por situações muito difíceis. Desde o momento que ele era um jovem alegre, participava de tudo quanto é atividade, queria ser jogador de futebol, tudo mais, e começou a ter os seus problemas que vieram, de uma forma em doses homeopáticas, uma a uma. João Carlos poderia ser como justiça igual ser chamado desabafo, um testemunho comovente. E aí ele vai contando essa fase aqui, essa parte, e ele tem plena ciência, nesse caso aqui, que essa dor, ele fala assim, olha, a dor como se fosse uma procissão que passasse incessantemente pelo corpo dele, né? Uma procissão, a gente sabe, nesse processo que o catolicismo tem, de seguir esse ritualística. Então, essa dor que passa o tempo todo. Mas a grande mérito que ele coloca aqui nesse aspecto é que ainda faltava a ele, no caso, a resignação. Embora soubesse que estava passando por essas dores, por essas dificuldades, por questões de um pretérito ignóbil que ele colocou, e muitas dores que chegam até nós, na atual existência, se a gente não deu causa nessa, eu falo assim, precisamos tomar muito cuidado, nem tudo são situações de encarnações anteriores. Pode ser que sejam situações dessa própria existência. Se você não faz um cuidado com o teu corpo, se você não faz o cuidado com a tua mente. E vejam como a higiene do corpo e da mente ela é fundamental. Nós, na maioria das vezes, lembramos de que lavar as mãos, tomar o banho. E a higiene mental? Como que nós fazemos a nossa higiene mental? Limpando os pensamentos, porque os pensamentos deletérios que nós vamos acumulando, eles vão se transformando em formas vivas que vão plasmando no nosso perispírito e, consequentemente, no nosso corpo físico. Então, cuidado com os nossos pensamentos, porque o nosso pensamento aqueles sentimentos que não são muito bons, como raiva, mágoa, inveja, ciúme, esses sentimentos que não valeria a pena nem a gente estar comentando, Boa noite, Kátia, seja bem-vinda.
Então, esses sentimentos não fazem bem para a gente, não fazem bem nem para o nosso espírito e não vai fazer bem para o nosso corpo. Uma pessoa que está sempre vibrando negativamente, sempre com um ressentimento, com mágoa, com esses pensamentos deletérios, eles vão fazer mal, eles vão somatizando ao nosso corpo físico. Então não vamos pensar que tudo são situações do passado. Claro, a situação porque o Jerônimo passou e porque muitos irmãos muitas vezes passam, são decorrentes de resgates de um passado. Agora, deixo muito claro para vocês, gente, sempre falei isso. Quando você vê uma pessoa passando por uma prova difícil, vamos dar um exemplo do Jerônimo, que é mais fácil, né, que nós estamos falando dele aqui. Aí a gente chega naquela equação matemática, que a gente fala assim, 2 mais 2 são 4, então conhecendo a lei de causa e efeito, conhecendo a lei de reencarnação, significa que, vamos por o Jerônimo, aprontou muito numa outra encarnação, por isso que ele está passando, por isso que ele está aqui desse jeito. Sim, não vamos dizer que aprontou ou não aprontou, a gente está usando uma linguagem meio figurada. O que acontece é assim, ele certamente veio resgatar situações de um pretérito, de vidas anteriores dele. Agora, vocês pensam que é fácil passar por uma situação dessa? Só um espírito de alta envergadura para conseguir passar. Porque se nós, que entre aspas, né, costumo sempre dizer que a gente se acha normal, né, que a gente se acha perfeito, entre aspas, né, comparando com a situação específica do Jerônimo, a gente fala assim, então se eu estou nessa situação, significa que eu não fui tão ruim numa outra encarnação, eu não aprontei tanto, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Tá? Será que é verdade? Não é bem assim. Nós ainda não temos estrutura moral e psicológica para suportar uma prova, às vezes, como a dele. Como a dele. Então não dá para você julgar. Então, quando você se depara, às vezes, com uma pessoa passando por uma situação difícil, e o Jerônimo foi passando por situações gradativas. Ele teve um problema, começou a usar a muleta, depois foi para uma cadeira de rodas, depois para uma cama ortopédica, e ele ficou praticamente travado nessa cama ortopédica, e não bastasse, se não fosse só... Além disso, o que aconteceu? Ele teve um problema, artrite reumatoide, foi tendo uma série de complicações, que ele teve que extrair os 2 olhos, porque estava pressionando, a caixa craniana estava pressionando ali, então ele teve que extrair. Gente, imagina uma situação dessa. Não é fácil não, né? Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, passar por isso e com resignação, porque o que eu falei para vocês, até um certo tempo, ele ainda estava naquela fase de reclamação. Até que teve aquela hemorragia que passou, que foi até o Chico, e aí o Chico falou para ele, né? Para de se pensar como coitadinho. Comece a falar com alegria dos seus problemas, que eles ficam mais leves. E é verdade, quando a gente está passando por um problema, não sei se vocês já prestaram atenção nessa realidade. Você está passando por um determinado problema. Aí, quando você fica mais focado nele, olhando para baixo, parece que ele vai ficando mais pesado, mais difícil. E aí, se você muda o foco, imagina que você tivesse que subir uma montanha carregando 2 sacos de arroz de 5 quilos em cada mão, tá? É pesado, sem sombra de dúvida. Só se a pessoa estiver preparado para carregar. Mas aí você começa a subir e a dificuldade da escalada vai deixando você cansado. Conforme você vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito, você vai precisar parar para descansar. Então, aqueles sacos que, por exemplo, 5 quilos em cada mão, que eram tão... você conseguia levar fácil, dali metade do caminho você já não está aguentando mais segurar. Então, dali para frente, o que você tem que fazer? Quando começa a ficar difícil, olhe para o alto. Peça ajuda da espiritualidade, fica mais leve. Faça um teste um dia. Se tiver que carregar um peso, tem um peso para você carregar. Fica focado o tempo todo naquele peso. Né? Foca o tempo todo naquele peso, vocês verem como ele vai ficar cada vez mais pesado. Agora, se você olhar para cima, né? Olhar para cima, ver o que a Mari falou assim. Mari, olha,
eu vejo as fotos que você posta do Everton, é realmente muito tocante, viu? Ele tem uma energia incrível. Eu não conheço o Everton, claro, né? Assim, mas a gente consegue ver essa energia que flui do Everton. E o Everton ele tem um problema, né? Físico e realmente a gente percebe a vida que brota do olhar dele, né? Só pelas fotos a gente consegue perceber, né? Concentrar na solução e não no problema. É verdade também, Martielli, é exatamente isso. Você tem que estar focado na solução. E muitos de nós ficamos só pensando no problema, só pensando naquele problema, naquela dificuldade. E quando você tem que passar por um problema, e aí o segredo da nossa evolução espiritual é esse. Quando a gente passa por um problema, a gente começa a reclamar, né? A gente já aprendeu a não reclamar de Deus nem duvidar da justiça divina. Pelo menos já temos um passo à frente, porque muitos irmãos revoltam contra Deus, contra o nosso Criador, falando, nossa, por que essa situação está acontecendo comigo? Não é justo. Gente, o Haroldo uma vez comentou numa palestra que o mundo está cheio de injustiça, mas nenhum injustiçado. Então, quando a gente está passando por um problema, nós reclamamos, nós somos especialistas em reclamar. Nossa, está pesado, está difícil, está isso, está aquilo. E se você está passando por aquela situação, como ele coloca aqui, Deus não coloca um fardo maior nas costas de quem não vai ter condição de carregar. Então, se nós estamos passando por uma prova, por uma dificuldade, tenhamos a certeza que a gente vai conseguir superar. E temos que pedir força para superar, para ajudar, para passar por aquela dificuldade. Só que muitos de nós esquecemos e reclamamos, blasfemamos, ficamos incomodados com aquilo. Sim, claro, ninguém gosta de sofrer. O sofrimento, que a gente costuma dizer, né? Se a dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. Mas se estamos passando por aquilo, existe uma razão. E como ele coloca para a gente, sofrer com resignação. Quando a gente sofre com resignação, a gente consegue ter o mérito daquela prova que a gente está passando. Senão, é como se a gente fosse fazer uma prova, imagine uma prova escolar, vai. Aí você fez uma prova e você estudou e passou pela prova. Teve sucesso. Mas vamos imaginar uma situação que você, em vez de ter estudado, você ficou passeando. Aí você vai fazer a prova e reclama do que o professor está pedindo. Mas o professor está pedindo exatamente aquilo que ele deu na aula para você. Ah, mas eu não lembro. Bom, não lembra, mas o professor passou a lição para você. E assim acontece conosco. Essas provas que a gente passa, que o Jerônimo passou aqui, não foi assim, jogou a roleta, não, vai para o Jerônimo, por exemplo. Não. Tem uma razão, tem uma direção. E isso é importante que a gente tome consciência. Que a gente tome consciência que essas dores que a gente passa pela nossa vida, e vejam, estamos falando não só de dores físicas, tá? As dores da alma são as mais difíceis de passar. Porque a dor física, às vezes você, com um medicamento, um analgésico, resolve. Nossa, estava com uma dor de cabeça, tomei um analgésico, agora não tem mais nada, né? Estou assim, sorrindo e cantando. Só que a dor da alma, mesmo que às vezes a pessoa tome um medicamento, às vezes, né, controlado e tudo mais, depois volta, né? Depois volta. Então, é difícil. E aí a pessoa precisa se abrir, ela precisa se colocar para fora aquilo que ela está sentindo. As dores da alma, elas são muito mais profundas que a dor física. Então, é fundamental que a gente também aprenda com elas. E que a gente for pensar, neste período todo, né, de praticamente 1 ano e meio, já que estamos caminhando por esse período de isolamento social, distanciamento social, na verdade, né, desta pandemia que trouxe uma mudança nas nossas relações,
né? Por exemplo, se a gente não sabe por que está passando por isso, a espiritualidade sabe sim, como até a Mari está colocando aqui, né? Tem um propósito maior para tudo isso que está acontecendo. É que nós somos crianças do ponto de vista espiritual. Nós somos muito infantis. A gente não gosta, tirou a gente da zona de conforto, a gente estava acostumado a fazer tudo que a gente podia fazer. E hoje a gente está privado de fazer um monte de coisas. Então, se a gente tivesse, né, antes vamos pensar em meados de 2019, vamos pensar, né, 2 anos atrás, a gente não tinha nem ideia que isso ia acontecer. E quantas oportunidades a gente perdeu ao longo dos anos de aproveitar um pouco mais as relações que a gente tinha, de abraçar, de beijar as pessoas que a gente ama. Hoje você tem que ter um distanciamento social, né? Olha só o que a pandemia nos colocou, nos trouxe. Trouxe-nos de uma outra forma, de uma outra realidade. E nesta confissão que Jerônimo faz, né, ele coloca também: não retires a cruz, pois ela está nos ombros certos. Então, olha, ele já tem consciência, né? Já tem consciência. Por quê? A cruz está no ombro certo, mas o que ele vai pedir? Peço-te apenas, me dê força para conduzi-la até o topo do Gólgota. Ou seja, quando a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, a gente não tem que pedir para Deus tirar aquele problema da gente. Tem que pedir para dar força. E eu lembro, inclusive, uma live que a Flavinha fez com o Renato Prieto, e eu sempre gosto de falar desse fato, desse exemplo, porque ele vem muito a calhar. É uma situação que, por exemplo, você, de um determinado momento, você está indo para um caminho, e aí você se depara com uma pedra bem no meio, por onde você tinha que passar. Aí você olha para o teu mentor, olha assim, conversa com ele: nossa, tem uma pedra aí no meu caminho. O seu mentor chega para você e fala assim: é verdade, é uma pedra. E é grande, hein, essa pedra. Aí você chega, né muito interesseiro, fala assim: dá para você tirar essa pedra para mim, né? Chega para o teu mentor, ele fala: não, infelizmente não posso. Por mais que eu queira, eu não posso tirar essa pedra do seu caminho. Eu posso te ajudar a você pensar numa solução, eu posso te dar forças, eu posso te dar uma intuição de que forma você consiga movimentá-la, mas quem vai ter que pôr a mão na massa é você. Então, os nossos amigos espirituais, eles não podem fazer o trabalho que compete a cada um de nós, mas eles podem e vão estar sempre, sim, dando força, dando sustentação para a gente passar por aquelas dificuldades. Isso é muito comum. E a gente não percebe. A gente acha que os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, nossos protetores espirituais esquecem de nós. Não. Nós é que esquecemos deles. Nós é que esquecemos deles. Então vejam como é importante nós estarmos com essa ligação fluídico-espiritual. Deixa eu ver o que a Kátia falou aqui. Ela falou, deixa eu ver. Eu aprendi com a doutrina dos espíritos não reclamar de nada, pois sei que tudo é preciso. Inclusive estou aqui com a minha filha com Covid e só agradeço a Deus e só amor no meu coração. Nossa, Kátia, complicado realmente, né? A gente fica sempre apreensivo com uma situação dessa, né? E o que é importante numa situação que a gente possa colocar, né? Como você está colocando dessa da sua filha. Manter os cuidados, manter a prece, a oração é fundamental, sabe? Eu falo assim, as dificuldades chegam à nossa porta e a gente não pode deixar que as dores, os sofrimentos sejam maiores do que a nossa fé, que a nossa esperança de superar aquelas dificuldades. Então, vamos passar, né, para que a gente consiga superar. E o pessoal, viu, Kátia, o pessoal já está todo colocando
Depois, se você quiser colocar o nome dela aí também, viu? Para que a gente possa vibrar por ela, por você e por todos nós, né? Na hora que a gente vibra, nós fazemos as nossas orações, a gente pensa em todos, indistintamente, aqueles que estão chegando, aqueles que já vieram, aqueles que vão vir depois. Oi, Gabi, boa noite, seja bem-vinda. E aí, nesta confissão, ele vai chegar num ponto muito interessante. Ele vai falar assim, que quantos heróis anônimos sofrem muito mais do que eu? Quantas pessoas, né, sofrem muito mais do que a gente, como ele está colocando aqui. Sim, quantos? Aí ele vai falar assim, que ele tem tudo e nada lhe falta. Agora, a grande mágica desta mensagem, que é o seguinte: possuo um anjo sublime que chamamos de mãe. Um anjo sublime que chamamos de mãe. Gente, nós estamos nos aproximando do Dia das Mães, que é o próximo domingo. E ele coloca, olha só que bonito, ó, ser divinamente sublime que nos ama verdadeiramente. Gente, se tem alguém que nos ama verdadeiramente, são as nossas mães. São as nossas mães. Realmente é um amor incomensurável. É o amor que mais se aproxima do amor divino, o amor de Deus, das nossas mães. E aqui não estamos fazendo tábula rasa, mas aquelas mães que abandonam. Não estamos, partindo para esse lado. Nós estamos falando de um modo geral, amplo, geral e restrito. Porque uma mãe, ela faz tudo por um filho. Faz tudo por um filho, tá? Kátia, o Lourenço está falando para colocar o seu nome também, o nome da sua filha também na oração da Ave Maria que ele faz, que é muito bom, viu? Aquelas pessoas também podem seguir o perfil Oliveira Marcos Lourenço, para que ele tenha esse processo, onde as pessoas podem colocar prece. E até a gente comentou ontem na live, para a Mari, que ela podia estar entrando em contato também lá com ele. E aí ele vai colocar assim, a mãe, a cada dia ela crucifica o próprio coração no madeiro da mais alta renúncia por amor dos filhos. Por amor dos filhos. A mãe realmente. E o exemplo máximo de mãe, quem é? Nossa mãe, Santíssima Maria de Nazaré, que tem um trabalho de resgate fantástico junto à equipe de socorristas lá do Vale dos Suicidas, Eu não lembro o nome agora. Legião dos Servos de Maria, é verdade, agora lembrei. Então vejam como é importante a gente ter uma mãe que nos ama profundamente. E aqui ele vai colocar para nós como sofre uma mãe. No caso dele aqui, velha e cansada de mãos trêmulas e calosas, constitui o meu grande tesouro, a joia mais rara que brilha ofuscante no mostruário do meu coração sofredor. Sua dor é bem maior que a minha. Enquanto sofro na carne, ela sofre na alma. E olha, gente, vou falar para vocês. Vocês já passaram algumas vezes em alguma penitenciária, no dia de visitação. Pode a mulher abandonar o marido, pode o filho abandonar o pai, pode qualquer pessoa abandonar, mas uma mãe não abandona. A mãe está sempre lá visitando aquele seu filho. E quantas mães sofrem por outras situações, não só essa como do Jerônimo, mas ter um filho que usando drogas, como é difícil. Um filho às vezes com algum outro tipo de vício. Como é difícil, gente. A mãe sofre muito, profundamente. Mas ele coloca aqui a sua mãe como um anjo. Aquela mãe que, embora ele estivesse sofrendo as dores físicas, a mãe sofria as dores da alma. As dores da alma é aquilo que eu falei. Dói muito, gente, dói muito. Legal, você foi bem acolhida, né, Mari? Que bom. E o Lourenço está dizendo, somos uma família que precisamos ajudar a todos. Sim, aqui nós somos todos aprendizes, A gente está sempre um ajudando o outro.
E eu costumo sempre falar aquela frase que nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só consegue voar se estiver abraçado ao outro. E como é importante, né? Quando a gente se ajuda ao outro, a gente também é ajudado. É uma energia, que flui maravilhosamente bem, né? E ele coloca aqui, ó. Eu choro de dor, ela chora por me amar tanto, e por não poder me dar o alívio do meu sofrimento. Quantas mães não gostariam de sofrer por um filho? Aquela dor que ele está sofrendo. Eu vejo situações até, às vezes, como uma criança vai ter que tomar uma injeção. A mãe fala, eu queria tomar a injeção no lugar dele. A gente sabe, né? A gente sabe que no íntimo ela queria fazer isso, queria passar por... Mas não pode. Nós, na condição de pais ou de mães que sejam, né? A gente tem que acolher, orar, velar pelos nossos filhos, mas jamais, de forma alguma, nós vamos conseguir passar por aquilo que compete a eles passarem. As provas são individuais. E a gente pode estar num coletivo, mas as provas são individuais, né? E as provas são inerentes ao adiantamento espiritual de cada um, tá? É próprio de cada um. Por quê? Às vezes as pessoas falam assim, eu sei o que você está sentindo. Eu posso dizer para vocês, sabe nada. Não sabe. Nossa, mas como que você pode falar que não sabe? Sabe por quê? Primeiro, para você saber exatamente, você teria que estar no corpo daquela pessoa, ter vivido toda a experiência de vida que ela já teve, ter passado pelas angústias, pelas dores, pelos sofrimentos, até chegar naquele momento. Passou daí, não dá. Mas vamos pensar, a pessoa bateu a ponta do dedinho na quina do armário. A gente sabe que dói, né? Dói bastante. Tá. Mas o limiar de dor varia de pessoa para pessoa. Tá? A gente até fala isso, uma brincadeira que a gente fala, né? Que se dependesse dos homens, né, o limiar dos homens é bem menor do que as mulheres. Isso aí parece que cientificamente provado. Não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi dizer, estou passando como eu ouvi dizer, tá? Mas eu acredito que seja verdade mesmo. E aí a gente chega naquela frase fantástica, né? Que se dependesse do homem gerar um filho e dar à luz a um filho, a humanidade teria extinguido no primeiro caso. Teria nascido só um e nunca mais. Daí para frente não teria mais. Boa noite, Marquinho. Então isso eu estou fazendo uma brincadeira, é claro, né? A Flavinha também acredita. Teria acabado, a humanidade teria no primeiro parto que o homem fosse dar à luz. Pronto, parou, acabou, chega, não brinco mais, não é para mim. É mais ou menos isso, gente. A gente sabe, né? A gente conhece. E a mulher, além desse lado, né, que a gente está falando, na condição de mãe, independente, né? A gente sabe também que o amor não tem a ver somente pelo fato de dar à luz a um filho. Pode ter o caso de uma mãe que adotou um filho, ou N formas de amar. N formas de amar. O importante é desenvolver o sentimento do amor. O amor que eu falo, gente, é um amor que a gente não aprendeu ainda a vivenciar. É um amor altruísta. É um amor, não aquele amor possessivo. Eu quero você do meu lado, preso, amarrado aqui, você não vai sair de jeito nenhum. Isso não é amor, isso é posse. O amor real, né? O João Carlos está falando do Adão aí. Então eu falo assim, o amor, na verdade, é um amor desprendido. Um amor que de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele amou-nos indistintamente. Ele não tinha aquele amor, você eu amo, você eu coloco de lado, você eu rejeito. Não. Jesus nos amou a todos. Então, quando você nutrir o amor por uma criatura, por uma pessoa, querendo a felicidade dela, que ela seja feliz, que ela cresça, que ela progrida, que ela evolua, isso é amor. E quando a gente percebe bem esse amor, muitas vezes a gente sente até esse lado, né? As mães acabam muitas vezes, como que eu diria,
tendo aquele amor. O meu filho, né? É muito possessivo. As mães ainda trazem esse lado, né? A gente até entende, mas a gente tem que lembrar que os nossos filhos não são nossos filhos. Eles são espíritos que Deus nos concede para que a gente possa auxiliá-los na evolução espiritual deles. E aí a nossa grande responsabilidade, né? Que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda. Então nós vamos ter que dar contas. Então, muitas vezes o amar demais, nesse sentido, o amor de querer prender um filho, né? Não deixar ele progredir, crescer, evoluir, ele também não é bom. A gente tem que dar toda a base, toda a orientação e deixar que ele siga a sua jornada. Nossos filhos são empréstimos de Deus, é verdade. E aí nós temos essa responsabilidade. E eu até comentei com vocês, né, quando eu estava fazendo a parte da evangelização infantil, que eu tinha que levar o Vitor, e cheguei numa época que onde ele estava indo, lá num centro, tinha parado a evangelização. Eu já estava acho que uns 4 meses sem a evangelização, e eu estava fazendo um tratamento espiritual numa casa, e aí me orientaram que, além do tratamento espiritual, que eu fosse tomar passe pelo menos 2 ou 3 vezes naquela semana, né, para ajudar a harmonizar. E falo para vocês, né, não é porque você é frequentador de uma casa espírita que você não tem às vezes que passar por um tratamento espiritual. É tão natural quanto, tá? Não pensa você, eu sou espírita, eu trabalho na Câmara de Passe, eu participo da reunião mediúnica. Gente, nós somos tudo no mesmo nível, viu? Não se ache muito importante, não. Vamos baixar um pouquinho a bola, porque nós estamos sujeitos, sim, a passar por uma desarmonia espiritual e precisar de um tratamento. Precisar de um tratamento espiritual, sim. E aí eu fui, né? Aí me orientaram que eu fosse tomar passe. Bom, eu fui na casa que eu tinha assistido a palestra, e qual que foi o tema? A responsabilidade dos pais pela evangelização infantil dos filhos. Tá? Foi o tema dessa palestra. E quando eu fui na outra casa, uma outra pessoa foi fazer uma palestra e abordou exatamente o mesmo tema. E aqui em Araraquara não tem esse lado de, por exemplo, nas casas espíritas vão ser toda a mesma palestra. Não. Pode até acontecer, se o mesmo palestrante ele for numa casa ou for numa outra, ele fazer a mesma palestra. Isso é natural, pode acontecer, porque ele está falando para públicos diferentes. Mas aí foi uma outra pessoa falar. E aí quando, no fim de semana, eu chego na minha casa espírita, vejo lá um cartaz enorme do grupo da evangelização infantil e essa pergunta: pais, que fizestes com filhos confiados à vossa guarda, né? E aí, né? A Flavinha está falando os temas que persegue. Flavinha, olha, o tema que estava perseguindo a gente, né, nessa época era da evangelização infantil. Recentemente a gente estava trabalhando com tolerância e paciência. Agora está vindo um outro tema que está bem, muito interessante. Humildade, né? Humildade. Então, quando a gente pensar em humildade, precisamos lembrar, será que eu não estou sendo um pouco arrogante, um pouco vaidoso, um pouco meio me achando? Então a gente precisa baixar um pouquinho a bola, né? Aí eu lembrei até da piada daquela questão do Chico, né? Já para falar dessa parte da humildade, que o Simão Pedro de Lima conta com muita propriedade, né? Ele fala que uma mulher, né, frequentadora da casa espírita, assim, já há pouco tempo, começou a ler as obras, aí chegou e falou assim, né, para o Chico: Chico, eu estive lendo as obras assim da época, essas obras principalmente de Emmanuel, né, tudo mais, Paulo Estevão, há 2000 anos, tudo mais, e eu cheguei à conclusão que eu fui uma cristã que foi devorada pelos leões. E você, Chico, quem que você foi? O Chico, no seu jeito muito humilde de ser, disse que pensou e falou assim: olha, minha irmã, saber quem foi, eu não sei, não tenho certeza não tenho tanta certeza assim como você, mas eu desconfio
que eu deva ter sido a pulga do leão que te comeu. Então, né, gente, menos, né? Menos. Então é importante a gente lembrar desses temas que são meio recorrentes para a gente e pensar até que ponto a gente quer chegar, que lição que eles querem trazer para nós, né? Que lição eles querem trazer para nós. E essa lição aqui, dessa confissão que ele coloca para nós, né? Ele vai finalizar assim, né? Falando da mãe dele, né? Quantas noites eu durmo com sua prece, a mãezinha do céu, rogando para mim uma migalha de alívio. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que me destes, pelo que me dás e pelo que me darás, né? E ouça a minha confissão, aí ele vem e faz o Pai Nosso. Então é importante a gente pensar nessa figura, na figura de mãe, que nós vamos comemorar agora domingo, o Dia das Mães. E quando a gente pensa na figura de mãe, a gente tem que lembrar de Maria. Lembrar de Maria, gente, é um exemplo máximo de resignação. Um espírito altamente evoluído para receber uma missão tão grande de receber Jesus como filho. E quantas dores, quantos sofrimentos que ela passou, né? Passar por tudo isso, ver o filho crucificado numa situação injusta, né? Mais que necessária para aquele momento. E há dois momentos na vida de Maria que são muito, muito marcantes, né? Que é o momento da anunciação, que ela fala assim: Senhor, que sua serva faça-se em mim segundo a sua vontade. Esse é o primeiro momento que Maria pronuncia essa frase. E no segundo momento, no derradeiro momento de Jesus, na crucificação, quando ela compreende finalmente a missão de Jesus e fala exatamente a mesma frase: cumpra-se em mim, Senhor, a sua vontade, eis aqui a sua serva, né? Naquele momento. Então, realmente exemplo máximo de desprendimento, né? Fantástico, né? Fantástico mesmo. Capítulo 30 do livro Boa Nova, o Lourenço está dizendo. É importante, muito bom mesmo, realmente, né? Maria é um exemplo máximo, né? É a nossa mãe. E vejam que interessante, como é interessante essa questão, que às vezes muitas pessoas não têm muito hábito de orar para Maria, né? Oram para Jesus de um modo geral, ou pedem à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. Mas saibam, né, que o Dr. Bezerra de Menezes já era para ter partido para o plano, para as esferas de luzes há muito tempo. Mas ele rogou a quem? A Mãe Santíssima, a oportunidade de estar continuando aqui com a gente. E já ouviram uma frase que meio comum assim, né, uma linguagem meio popular, né? Peça à mãe que o filho atende. Então lembrarmos de orar pela nossa Mãe Santíssima também, né? Que tanto cuida de cada um de nós, cuida muito de nós. E a gente sabe que se a gente pedir à Mãe Santíssima, Nossa Maria de Nazaré, certamente pedir a ela, nosso Mestre Jesus vai nos atender sim. E o Lourenço está dizendo, é completamente apaixonado por ela, eu percebo, eu vejo, viu, Lourenço? Eu fico muito feliz com esse seu trabalho de divulgação, né, no momento da Ave Maria que você faz, tão importante, e culmina praticamente com a hora do Ângelus, né? Com a hora do Ângelus, que é a hora da Ave Maria, né, no plano espiritual. E eu coloco aqui, na verdade, né, a gente fala, né, brinca, né, sem querer, querendo, né, coloco a Ave Maria na hora do momento da nossa prece. E é muito bom pensar em Maria, pensar no nosso Mestre Jesus e agradecer as oportunidades que às vezes nós vamos tendo na vida e não lembramos de agradecer. Começarmos a desenvolver dentro de nós a gratidão, o amor no nosso coração. Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. Gratidão por estar aqui com a gente também. Parabéns aí pela live que você fez hoje à noite, né? Passamos lá rapidinho, mas que bom você também estar nesse trabalho de divulgação, né? Quanto é importante vários amigos queridos. Então agora é o momento de nós voltarmos o pensamento à nossa Mãe Santíssima, pedindo que ela possa
a abençoar a todos nós, seus filhos, né? A Kátia está dizendo, não é fácil ver um filho passando por um problema. Imagina Maria passando. Ela é digna de tudo, é verdade, viu? É verdade. Maria é o exemplo máximo de mãe, né? É um exemplo máximo de amor por todos nós. Então vamos agora, né? Aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem colocar um copo com água, né? Sintam-se à vontade. Agora nós vamos fazer nossas preces e aí cada um de nós pensa, né? Faz a sua prece, pede para o seu ente querido que está doente, a filha da Kátia também que está nesse problema, né? E todos nós que vamos trazer os nossos pensamentos, né? Então eu convido todos neste momento, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença de Jesus e também da nossa Mãe Santíssima, a nossa querida Maria de Nazaré, Mãe do nosso Mestre Jesus, que não mede esforços a atender às nossas preces, às nossas rogativas. Sim, nossa Mãe, ampara-nos a todos neste momento, abençoe-nos, os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, cubra-nos com seu manto de amor, retire de cada um de nós as nossas dores, sofrimentos, angústias. Cada um de nós traz no seu íntimo ainda essas dores, essas dificuldades que às vezes falam fundo a nossa alma. E vamos entregar à Mãe Santíssima as nossas preces, as nossas rogativas, pois quando a gente pede a ela, certamente o nosso Mestre Jesus atende os seus pedidos. Abençoe-nos, Maria, abençoe as pessoas que estão passando por dificuldades neste momento, que não têm um lar, irmãos nossos que padecem privações do corpo e do espírito, dores atrozes às vezes decorrentes deste vírus, seja nos hospitais ou em suas casas. Dê o socorro, Mãe. Coloque o seu manto sagrado de luz nas dores dessas criaturas que sofrem. Alivie o sofrimento. Restitua a saúde do corpo e do espírito. Ampara também, Maria, Mãe, os nossos irmãos que estão na linha de frente, sejam os médicos, atendentes, enfermeiros, que não medem esforços a atender tantas pessoas que procuram desesperadamente por um socorro, para uma cura do corpo e do espírito. Protege, Mãe, os nossos irmãos presidiários, os nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, que eles possam recobrar a razão, voltar ao convívio sadio junto aos seus familiares. Cuida dos velhinhos, cuida dos órfãos, Mãe. Ampara cada um deles. E rogamos neste momento que o bondoso Dr. Bezerra de Menezes, que a equipe médica e espiritual possa fluidificar as águas aqui colocadas, que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade desta singela reunião, de tantos corações queridos que estão aqui conosco ou que vão chegar depois. Dirigimos a vós a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradeço uma vez mais a Isadora, Kátia. Bom, mas tudo bem, né? O pessoal viu, né? E o Lourenço falou para você, depois de entrar em contato lá, para colocar no grupo de preces. Queridos amigos, agradeço de coração a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, e aqueles que vão chegar depois. Desejo um fim de semana de muita paz, de muita luz, de muitas alegrias espirituais, e que o nosso Mestre Jesus nos proteja e abençoe hoje e sempre. E que nós tenhamos, agora eu vou ter que colocar aqui, né, para a gente finalizar, né? Que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, e como estão dizendo, feliz Dia das Mães para todas as mães, encarnadas e desencarnadas. E que Maria, a nossa Mãe Santíssima, proteja e ampare todas as mães do mundo. Um beijo no coração de todos e até segunda-feira neste horário, se Deus quiser. Tchau, gente!